Senador, obrigada por conversar com a gente por aqui. Sei que o senhor tem criticado bastante nos últimos dias a atuação do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, diante dessa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve esse zum mais cedo, mas ao que tudo indica, pelo menos pelas falas do ministro Gilmar Mendes, não existe esse isolamento como a direita gostaria, o que acabaria enfraquecendo o ministro. Como é que o senhor recebe aí essa fala de Gilmar Mendes, senador? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Paula. Quando a pessoa tem que vir a público para explicar alguma coisa ou desmentir algo, significa que esse algo realmente existe. Então, eu julgo que, na realidade, alguns dos ministros da Suprema Corte não estão se sentindo confortáveis com as decisões monocráticas que vêm sendo tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes em todo esse processo que envolve o presidente Bolsonaro e seus principais auxiliares. Agora, senador, a gente sabe que vocês continuam, tomando as mesas diretoras desde ontem, obstrução de pautas. E ontem, inclusive, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, disse que não é assim que se trata. Enfim, sabemos que ele e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, da casa onde o senhor atua, marcaram uma reunião para as 4 horas da tarde com lideranças. Parece que a oposição não foi chamada. Como é que vocês estão considerando isso e o que vocês pretendem a fazer a partir de então? Continuar ocupando a mesa e obstruindo pautas de que forma quando os presidentes atuarem e voltarem aos seus cargos? Bem, Paulo, uma reunião marcada às 4 horas na casa do presidente Davi Alcolumbre, e as lideranças da oposição estarão presentes, que eu saiba. O líder do meu partido, o senador Messias, que acabou até de assinar o apoio ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, então eu creio que nós já estamos praticamente chegando a 41 assinaturas, que é um número cabalístico. Então, essa reunião às 4 horas da tarde é para colocar esses pontos todos na mesa e é dever do presidente do Senado, do senador Davi Alcolumbre, ele ouvir. E, na minha visão, tem que colocar para votar. O voto é a instituição mais democrática que existe. Ou se perde ou se ganha, mas por meio do voto. Mas o senhor está confiante que vai conseguir colocar? Realmente eu falei porque as informações que chegaram para a gente é que algumas lideranças de oposição não participariam, então talvez seja da Câmara. Mas já que vocês vão participar, o partido está confirmado aí nessa reunião com o Davi Alcolumbre às 4 horas da tarde, perfeito. E a partir daí é a pauta de Alexandre de Moraes e o impeachment. E a questão da anistia, também existiu uma conversa que existiria, porque Davi Alcolumbre teve apoio tanto do governo quanto também de parte da oposição. E também existia ali uma articulação por alguns parlamentares e alguns jornalistas que trouxeram até a gente, que seria quase um compromisso de Alcolumbre colocar a anistia para votação, caso fosse realmente eleito como ele foi. Então, eu queria entender como é que está a escala aí de importância para vocês. Em primeiro lugar, é colocar a votação no impeachment de Moraes, a anistia. Como é que está essa escadinha aí de prioridade de vocês, senador? Pois é, Paulo, eu vejo que são dois eixos e abrangem as duas casas de maneira distinta. Vamos lembrar que eu, em 2023, ou seja, praticamente 2 anos atrás, entrei com um projeto de anistia aqui no Senado e esse processo ficou parado na Comissão de Defesa da Democracia. O relator é o senador Humberto Costa, sentou em cima e não andou para frente. Existe o projeto da Câmara, então a votação da anistia é uma responsabilidade da Câmara num primeiro momento. Óbvio que depois tem que vir para o Senado. E a responsabilidade da oposição no Senado é fazer avançar o projeto de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É uma decisão pesada, concordo plenamente, mas se nós já fizemos, nós, Brasil, fizemos impeachment de presidentes que receberam maciça votação da população, como foi o caso do presidente Collor e posteriormente da presidente Dilma, não vejo nenhum problema em trabalharmos no impeachment do ministro do STF, que, na nossa visão e na ampla visão de grande parte do povo brasileiro, vem atuando ao arrepio daquilo que é o devido processo legal. Senador, e como é que está a articulação, caso essas votações realmente aconteçam? São só aqueles parlamentares realmente ligados ao bolsonarismo ou dá para incluir aí outros de centro-direita que são de oposição, mas não tão diretamente ligados ao ex-presidente?
No nosso caso, né, analisando aqui todos aqueles que têm colocado seu nome em apoio ao impeachment do ministro Moraes, você vê que ultrapassou aquela ala que eu considero a nossa ala mais, né, dura, né, que são em torno de 22, 23 senadores. Né? Nós já estamos aí num número de 40, 41 senadores já estão colocando seu nome, né, nesse processo. Ou seja, saiu da fímbria do puro e simplesmente apoiadores do presidente Bolsonaro para o grupo do centro, da centro-direita, da centro, e alguns de centro-esquerda estão com o seu nome colocado, né, nesse grupo. Senador, eu queria repercutir com o senhor também falas novamente do deputado, nesse momento ainda licenciado lá nos Estados Unidos, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele que já colocou críticas contra o senhor aí nas redes sociais nas últimas semanas e agora voltou a falar e fazer ameaças sobre tarifas maiores ainda, disse que 100% vitória ou 100% derrota, lembrando que a partir de hoje começa a valer aquela tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros por uma falta aí de negociação. Como é que o senhor está vendo essa atuação de Eduardo Bolsonaro, essas ameaças, inclusive críticas ao senhor? Olha, Paula, a crítica eu deixo de lado, né, porque ela faz parte do jogo político. Né? A gente, quando entra na política, a gente recebe aplauso e recebe vaia. Então, isso é algo que eu mantenho de uma forma muito, né, tranquila e faz parte da democracia, desde que a crítica não se transforme em ofensa. Aí realmente é algo que a gente não pode aceitar. Agora, o que tem que ficar claro nessa situação toda é que o presidente Donald Trump, ele entrou nesse governo com uma visão de mundo onde ele considera que os Estados Unidos vem sendo prejudicado num sistema de trocas comerciais que o próprio Estados Unidos ajudou a criar 80 anos atrás, no final da Segunda Guerra Mundial. Aliás, hoje, 6 de agosto, é o dia que há 80 anos atrás foi lançada a primeira bomba nuclear, aquela que destruiu a cidade de Hiroshima, no Japão. Vamos lembrar disso. E o importante, então, que até então ele não tinha olhado para o Brasil. E ele passa a olhar para o Brasil por 2 motivos. Um, pela questão do presidente Bolsonaro. Aí entra, vamos dizer assim, a ação do deputado Eduardo Bolsonaro. E o outro motivo, pela forma como o governo do presidente Lula vem conduzindo a política externa do país, praticamente abraçando as causas da China, da Rússia e do Irã, que são os principais adversários americanos, bem como, com a questão do BRICS e a questão da desdolarização das relações comerciais, ou seja, temas que atraíram a atenção do presidente Trump e o levaram a colocar, usando esses 2, vamos dizer, esses 2 assuntos como pano de fundo para essa tarifa absurda que o Brasil está sofrendo. Isso está, senador, de alguma forma dividindo a direita? Não julgo que haja uma divisão, viu, Paulo? É óbvio que tem pessoas que acham maravilha, beleza, o Trump vai fazer, o que nós não estamos conseguindo fazer aqui no Brasil. Eu acho muito difícil, que a Suprema Corte volte atrás, nas suas decisões, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, independente de lei magnífica, seja lá o que for aplicado em cima dos ministros. Então, compete a nós, ou seja, discutimos aqui no começo da nossa conversa, vamos votar a anistia e vamos fazer o impeachment. Se nós fizermos isso aqui, a gente pacifica o país e acaba com essa briga, que não serve para ninguém e muito menos para o povo brasileiro, que acaba sendo grande prejudicado nessa questão toda. Senador, o senhor acha que votar a anistia e conseguir passá-la poderia ser a única alternativa para o ex-presidente Jair Bolsonaro? A gente sabe da prisão domiciliar dele agora, está aguardando o julgamento, que é em setembro. O senhor fez parte aí de testemunhas, inclusive do ex-presidente do Núcleo 1, já chegou a declarar que se na época o senhor tivesse na chapa ali de Bolsonaro, que você tiver uma estranheza ali no final do mandato, nada disso estaria acontecendo, se o senhor continuasse na chapa com ele como vice-presidente e não Braga Neto. O senhor é daqueles que também acredita que ele já está condenado de alguma forma? O senhor acha que a anistia sendo votada poderia mudar esse cenário? Seria a única alternativa de vocês por aí? Olha, Paula, o presidente Bolsonaro primeiro foi tornado inelegível por uma tecnicalidade realmente absurda. E dizer que aquilo foi um julgamento isento e imparcial é rir da nossa cara. Porque ele ter feito uma reunião com embaixadores ou pelos eventos do 7 de setembro de 2022, é verdadeiro absurdo quando ele fica inelegível.
e, posteriormente, todo esse julgamento. Agora, nessa questão da anistia também é importante, né, a gente lembrar todas aquelas pessoas envolvidas numa mera baderna do dia 8 de janeiro, algumas que não participaram de quebra-quebra, não participaram de nada, todas sendo condenadas, né, já na última instância do judiciário, a penas, né, realmente desproporcionais. Então, por isso essa questão da anistia. Agora, no caso específico do presidente, se nós não conseguirmos vencer por meio da anistia, por meio do impeachment, nos resta vencer a eleição ano que vem, né, de forma clara, esmagadora, e a partir daí, né, indultar não só o presidente Bolsonaro, como todas as outras pessoas que estão sendo punidas por essa suposta tentativa de golpe de Estado. A gente tem que encerrar, mas já que o senhor tocou rapidinho aí, temos que vencer em massa no ano que vem, caso aconteça. Já existe uma organização para essas eleições do ano que vem, com tantos nomes aí da direita, e o próprio presidente Jair Bolsonaro estando de fora das urnas em 2026, senador? Paulo, eu sei que é uma ansiedade, né, tanto por parte, né, de vocês aí da imprensa como do público em geral, né? Pô, quem será o nome? Quem será o nome? Aqui no Brasil as coisas, né, elas se ajeitam, né? Aquela velha aforisma, vamos ajeitar as melancias dentro do caminhão, né? Elas só se ajeitam no último momento. Então, hoje é difícil você, e até prematuro, dizer o candidato é A, B, C ou D. Mas nós temos candidato. E no momento que nós nos unirmos em torno de um desses nomes, eu tenho absoluta certeza que nós vamos vencer. Senador, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. Bom trabalho para o senhor e até a próxima, viu? Muito obrigado, Paulo. Bom trabalho aí para ti e uma boa tarde de informação para todo o público. Abraço.